Sabe, um jogo de futebol é bem mais do que só os 90 minutos em campo. É um verdadeiro quebra-cabeça. E hoje a gente vai decifrar essa partida entre Swansea e Stoke, mas não com base em achismos, e sim em dados puros. E para essa análise, a gente vai fundo no estudo da Smart Goal. É dessa inteligência de dados que vamos tirar os insights para entender as reais probabilidades que movem esse jogo. Olha só o nosso caminho. A gente começa com um panorama geral do confronto, depois mergulha na fase atual de cada time, investiga o que a gente pode esperar de gols e, no final, claro, o veredito que os números nos dão. Então vamos lá. O jogo é pela rodada 36 da Championship. De um lado, o Swansea, do outro, o Stoke. À primeira vista, parece um jogo bem equilibrado, né? Mas o que será que os dados revelam de verdade? A beleza da análise é justamente essa: mostrar a história que não está na superfície. Vamos descobrir juntos? Para começar, vamos olhar a primeira camada de informação, aquela que todo mundo vê primeiro, a tabela do campeonato. E tá aí o motivo de parecer tudo tão parelho. Olha isso, só uma posição e um único ponto separam as duas equipes. O Swansea está em 16º com 46 pontos e o Stoke logo ali em 14º com 47, coladinhos. Só que a gente sabe que a classificação geral é tipo uma foto do campeonato inteiro até agora. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa olhar o momento, a fase de cada um, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E aqui a gente já vê uma grande diferença. Se a gente pegar os últimos 6 jogos, a fase do Swansea é considerada regular, já a do Stoke, ruim. Esse é o nosso primeiro sinal forte de que aquele equilíbrio talvez não seja tão real assim. E tem mais um ponto fundamental: onde o jogo acontece. O Swansea, jogando em casa, tem um desempenho bom. Já o Stoke, como visitante, tem um retrospecto bem ruim. O fator casa aqui parece que vai pesar e muito. Mas espera aí, nem tudo é tão simples. Se a gente olhar o histórico do confronto direto, a história muda um pouco. O Stoke leva melhor, com 56% de aproveitamento contra 39% do Swansea. Ou seja, o passado favorece os visitantes. Mas será que o momento atual não fala mais alto? Bom, vamos em frente para ver como tudo isso se reflete na parte mais importante do jogo, os gols. Porque no final das contas, é a capacidade de marcar e de não sofrer gols que decide quem ganha. Olha que interessante. As defesas das duas equipes são classificadas como boas. Parece que nesse ponto elas se equivalem. A grande diferença, o pulo do gato, está no ataque. O poder de fogo do Swansea é bom, enquanto o do Stoke é só regular. E essa diferença é crucial. E para a gente medir essa diferença no ataque, a gente usa uma métrica chamada Expected Goals, ou XG. Basicamente, ela avalia a qualidade das chances de gol que um time cria e sofre. Não é só sobre chutar, é sobre criar chances boas de gol. O XG do Swansea é de 1,43. Isso é um número bem forte, viu? Indica que o time cria com frequência chances de alta qualidade, daquelas que têm grande probabilidade de virar gol. Agora, olha o contraste. O XG do Stoke é de apenas 0,63. A diferença é gritante. Os números estão mostrando que a capacidade do Stoke de criar oportunidades claras de gol é muito, mas muito inferior à do Swansea. E essa dificuldade toda para criar acaba se refletindo em outra coisa: vulnerabilidade. A probabilidade do Stoke tomar o primeiro gol é de quase 67%, enquanto para o Swansea essa chance é de menos de 17%. A história que os dados contam está ficando cada vez mais clara, né? Então, depois de olhar a tabela, a fase de cada um, o fator casa e, principalmente, a capacidade de gerar gols, chegou a hora da gente juntar todas essas peças e ver qual é o veredito final dos dados. A pergunta que não quer calar: com base em toda essa análise, o que os dados projetam como um resultado mais provável para essa partida? E aqui está. O modelo de dados da Smart Goal mostra os placares mais prováveis. Uma vitória do Swansea por 1-0 aparece com a maior chance, 18,15%. Logo depois vem o 2-0 com 13%. Reparem que os dois resultados mais prováveis são vitórias do time da casa. Portanto, a conclusão é bem clara. Aquela impressão inicial de um jogo equilibrado, ela cai por terra quando a gente aprofunda na análise. Os dados apontam sempre a uma vantagem forte do Swansea, potencializada por sua força em casa e por um ataque muito mais eficiente. E tudo isso só reforça a grande lição aqui. No futebol de hoje, a intuição ajuda, mas são os dados que trazem a clareza. Essa foi mais uma leitura de jogo baseada em dados.